Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando com vocês é a professora Roberta Elaine. Eu dou aula na Escola Municipal Manuel Gomes. Ela fica localizada na zona rural, na Fazenda Barreiros. E a minha diretora é a Edna Solange e coordenadora Lucy Kate Lopes. E na apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou mostrar como é que eu tenho trabalhado com os meus alunos nesses tempos de pandemia. Vou começar aqui mostrando os componentes curriculares que eu utilizei nessa aula em específico, nessa aula que eu vou sobre a qual eu estou fazendo essa apresentação, os componentes curriculares. Eu optei por fazer uma aula interdisciplinar, trabalhando língua portuguesa e história. Eu sempre estou trabalhando língua portuguesa e com foco em leitura, porque eu sempre tenho como base que eles indo bem na leitura, indo bem em língua portuguesa, eles vão bem em qualquer matéria, né? Então, as habilidades foco trabalhadas. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. Essa aqui é uma das habilidades. A próxima. Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização. Essa habilidade aqui já está no campo de história, né? Perceber diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive, seu significado, suas especificidades e importância, compreendendo-os como produto de múltiplos sujeitos históricos e elemento primordial nas transformações históricas e sociais. E a próxima habilidade, aqui voltando para as habilidades foco de língua portuguesa, é planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Nesses tempos de pandemia, eu estou me baseando muito em ferramentas digitais. Porém, eu tenho uma certa dificuldade pelo fato dos meus alunos serem da zona rural, e é uma zona rural assim mais afastada, então nem todos têm acesso a essas tecnologias. Então, o que tem acontecido? Eu conto com a boa vontade da comunidade, né? Eu tenho essa bênção na minha vida que, na verdade, eles têm muita boa vontade, as mães, os alunos, os pais em geral, a comunidade em geral tem tido muito boa vontade em participar. Então, embora nem todos tenham acesso à internet, a celular e tal, a maioria do pessoal lá é parente, primos, tio, primo, são parentes e moram perto. Então, o que acontece? Muitas vezes eu mando a videoaula e aquele aluno que não tem a internet na casa dele, ele vai para a casa do primo e aí eles assistem juntos ali a aula. Não são todos que estão conseguindo participar assim virtualmente, ter acesso ao virtual, mas uma parte tem conseguido sim, tá? E os que não têm conseguido, eu estou trabalhando com apostilas impressas e também estou trabalhando bastante com o livro didático, né? Como eles têm acesso ao livro didático, então facilita bastante. As turmas com as quais eu trabalhei. Eu trabalho com uma turma multisseriada, que é do pré-zinho, do pré-1 ao segundo ano. Mas essa aula aqui, especificamente, foi para primeiro e segundo ano. Quais recursos eu utilizei? Videoaula, o livro didático de história, caderno e celular, né? O celular que eles utilizaram para assistir a aula.
e me dar o retorno das atividades, como eu vou mostrar aqui posteriormente. Aqui eu coloquei a imagem do texto do livro de história com o qual eu trabalhei, tá? Que o tema foi Profissionais da Comunidade. Tudo o que fazemos em nosso dia a dia envolve o trabalho de muitos profissionais. Na escola, há professores de diferentes disciplinas, faxineiros, cozinheiros e muitos outros trabalhadores. O trabalho dos agricultores abastece de frutas, verduras e grãos as comunidades urbanas e rurais. Os trabalhadores das indústrias fabricam roupas, calçados, eletrodomésticos e outros produtos. Muitas comunidades contam com profissionais da área da saúde, como médicos, dentistas e enfermeiros, para cuidar e manter o bem-estar físico da população. Há pessoas que trabalham para nos divertir e nos trazer momentos de lazer, artistas, cantores e músicos. Para manter as ruas e praças limpas e seguras, profissionais como faxineiros, garis e policiais prestam serviços em lugares públicos. Então, gente, a minha aula foi baseada nesse texto aqui, tá? E como se trata de uma comunidade rural, a profissão assim que se destacou mais na aula foi a profissão de agricultor, porque praticamente todos os pais dos meus alunos são agricultores. Então, eu foquei na valorização dessa profissão, porque é algo que já faz parte do cotidiano deles, tá? E uma profissão que eu foquei também na aula foi a profissão em tempo de pandemia, né? A profissão dos médicos, dos enfermeiros, porque lá eles têm um contato frequente com o agente comunitário de saúde. Muitas vezes até durante a aula aí o agente comunitário de saúde chega lá para pesar os meninos e para conversar assim com eles. Então eu foquei na importância dessa profissão, que a gente já sabe que é muito importante, mas eu foquei ainda mais nesses tempos de pandemia, tá? E a proposta de atividade, qual foi? A leitura de texto do livro didático de história sobre as profissões na comunidade, que foi esse texto que eu acabei de ler com vocês. A elaboração de uma lista de profissões que os alunos conhecem, então os alunos escreverem, tá? Isso tendo como base aquelas habilidades foco que eu mostrei aqui no começo da apresentação, né? Que é leitura, que é elaboração de lista, elaboração de texto, e aí a gravação de áudio da leitura das listas de profissões que os alunos elaboraram, além da gravação de áudio de qual profissão eles desejam seguir, porque eles se sentem empolgados quando a gente faz pergunta para eles sobre perspectiva de vida, de profissão, é algo que motiva bastante os alunos. Então, eu achei interessante acrescentar isso na proposta de atividade. Aí eles fizeram isso. Eles mandaram foto das listas de profissões que eles elaboraram. Os que conseguiram gravaram áudio, né? Eles lendo. Por que gravação de áudio não de vídeo? Porque como a internet lá é fraca, fica mais fácil para eles me mandarem áudio. E quais profissões eles desejam seguir. Aí eu finalizei com as profissões que se destacaram, as profissões que eles mais escolheram, que foram essas seguintes profissões: agricultores, né, porque eles têm os pais como modelo, policiais e professores. Eu fiquei bastante feliz com isso, porque muitas crianças, principalmente as meninas, falaram que querem ser professoras. Aí eu fiquei bastante satisfeita. E eu vou finalizar a minha apresentação com a leitura de um outro texto por uma das minhas alunas, tá? Que é a aluna Stephanie, do 2º ano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Oi, tia Roberta, eu vou ler sim a historinha que você mandou. A galinha e os ovos de ouro. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que todo dia botava um ovo. Mas o ovo que todo dia sem falta botava era de ouro. Supondo que dentro dela devia haver uma grande quantidade de ovos
de ouro. Eles a mataram para que pudessem pegar todos os ovos de uma só vez. Para sua surpresa, viram que a galinha era igual às outras galinhas. Assim, o casal, que tanto desejava enriquecer de uma só vez, acabou perdendo o ganho diário. Exceto fábula e esposo, moral da história: quem tudo quer, tudo perde. Tchau, professora.